Olá! Paz seja convosco. Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e essenciais para a compreensão da história da salvação, a eleição e a aliança com o povo de Israel. Nosso objetivo é explorar como Deus, em sua soberania e graça, escolheu um povo para si, não por mérito ou tamanho, mas por um propósito divino que se estende a toda a humanidade. Vamos analisar a eleição não como um privilégio exclusivo que exclui outros, mas como um meio pelo qual Deus revelou a si mesmo ao mundo. Veremos que a eleição de Israel estava intrinsecamente ligada a um plano redentor universal. Além disso, aprofundaremos no conceito de aliança, uma relação solene e comprometida que Deus estabeleceu com a humanidade em diferentes momentos da história bíblica. Compreender a aliança é fundamental, pois ela molda a nossa visão de Deus, que se relaciona conosco através de pactos de amor, graça e fidelidade. Desde a aliança com Adão e Noé, passando pelas alianças com Abraão, Moisés e Davi, até o clímax na nova aliança em Cristo, perceberemos um fio condutor de um Deus que cumpre suas promessas. Nossa jornada de hoje nos levará a entender as tendências recentes no estudo da eleição, as diferentes concepções teológicas, principalmente a essência do conceito de aliança. Ao final, teremos uma visão mais clara de como o Antigo Testamento, com suas promessas e pactos, aponta para Jesus Cristo, que é o cumprimento de toda a lei e a plenitude da aliança divina. Preparem-se para uma aula que, com certeza, fortalecerá sua fé e aprofundará seu conhecimento da palavra. O ponto de partida de hoje é um dos temas mais essenciais, a eleição e a aliança com o povo de Israel. É crucial entender que a eleição de Israel não se deu por mérito ou superioridade. Deus, em sua soberania e graça, escolheu um povo, não porque fossem os melhores ou mais fortes, mas para cumprir o seu propósito redentor. A aliança, por sua vez, é a forma visível e concreta pela qual essa eleição se manifesta. Pensem nela como um pacto, um contrato sagrado que estabelece a dinâmica do relacionamento entre Deus e Israel. Através da aliança, a identidade de Israel é definida e sua missão é delineada. A aliança molda a vida do povo, suas leis, sua adoração e sua esperança. A eleição é a escolha graciosa, e a aliança é a estrutura pela qual essa graça se torna real e operativa na história. Sem a aliança, a eleição seria um conceito abstrato. Com ela, torna-se um relacionamento vivo e dinâmico, mostrando que esses dois conceitos são intrinsecamente conectados na teologia bíblica. Por muito tempo, a eleição de Israel foi interpretada como um privilégio exclusivo que os tornava superiores às outras nações. No entanto, as tendências recentes no estudo teológico, com pensadores como Walter Zimmerli e G. Ernest Uray, nos desafiam a ir além dessa visão simplista. Eles argumentam, com base em textos como Isaías 42.6 e Miqueias 5.7, que a eleição de Israel não era um fim em si mesma, mas um meio para um propósito universal. Deus escolheu Israel para ser um servo e uma luz para as nações. O propósito da eleição era que Israel funcionasse como um canal de revelação divina e uma fonte de bênção para toda a humanidade. Eles deveriam ser um modelo de justiça e santidade, um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Essa perspectiva universalista da eleição nos ajuda a entender que a aliança de Deus com Israel não foi um ato de exclusão, mas de inclusão progressiva. Israel foi escolhido para, através dele, a salvação e a revelação de Deus alcançarem todas as nações da terra. É um conceito que amplia a nossa compreensão da graça divina e do plano redentor de Deus. O termo hebraico berit, traduzido como aliança, é o fio condutor de toda a teologia do Antigo Testamento. É a palavra que define a natureza do relacionamento entre Deus e a humanidade, especialmente com o povo de Israel. Uma aliança no mundo antigo era um pacto solene, com juramentos,
obrigações e consequências. A aliança bíblica, no entanto, é única porque sua iniciativa parte de Deus. Ela é um ato de graça e soberania divina, onde Deus estabelece os termos e se compromete a ser fiel. A aliança molda a teologia, a história e a identidade de Israel, servindo como a estrutura para sua existência. Ela não é um simples contrato comercial, é um compromisso pessoal e relacional. A aliança molda as leis, o que Deus exige, as bênçãos, o que Deus promete, e os julgamentos, o que acontece quando a aliança é quebrada. A fidelidade de Deus é a base da aliança, e a resposta humana é a fé e a obediência. É um conceito que nos leva a entender que o relacionamento com Deus não é arbitrário, mas fundamentado em promessas firmes e imutáveis. A primeira aliança, embora não explicitamente nomeada, é o pacto com Adão no Éden. Podemos deduzir a natureza pactal desse relacionamento por suas características. Deus, como soberano, estabelece uma relação com o homem, criado à sua imagem. Ele concede a Adão o domínio sobre a criação, mas também impõe uma condição: a obediência. A lei era simples e clara: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. O princípio da obediência era o teste da fidelidade de Adão. A quebra da aliança resultou em consequências graves e imediatas, morte espiritual e, posteriormente, física. Este pacto inicial é fundamental para a teologia bíblica porque estabelece a seriedade do relacionamento de Deus com o ser humano. A quebra da aliança por Adão demonstra a fragilidade da natureza humana e a necessidade de um novo e superior pacto. É o primeiro elo na cadeia de redenção, mostrando que a salvação viria através da obediência de outro, o último Adão. 1 Coríntios 15:45, que cumpriria perfeitamente o que o primeiro Adão falhou em fazer. A aliança com Noé marca um ponto de virada na história da humanidade e é a primeira vez que o termo Berit é usado nas Escrituras. Esta aliança é fundamentalmente diferente da de Adão, pois é incondicional e universal. Deus a estabeleceu não apenas com Noé e sua família, mas com toda a criação, prometendo jamais destruir a terra novamente por meio de um dilúvio. A graça divina é o tema central aqui. Mesmo após o julgamento do dilúvio, Deus reafirma seu compromisso de sustentar o ciclo da vida. O sinal visível dessa aliança, o arco-íris, é um testemunho eterno da misericórdia de Deus em meio ao juízo. A aliança com Noé demonstra que, apesar da persistência do pecado humano, Deus permanece fiel à sua promessa de preservar a ordem da criação. Ele estabeleceu essa aliança para garantir a continuidade da vida na Terra, permitindo que seu plano redentor continuasse a se desenrolar, apontando para o futuro em que a redenção seria completa. A aliança com Abraão é o verdadeiro pilar sobre o qual se assenta grande parte da teologia do Antigo Testamento. É um pacto de promessas divinas que se desdobra em três componentes cruciais: a promessa de uma terra, uma descendência numerosa e, o mais importante, a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas através de sua semente. Esta é uma aliança incondicional, baseada na promessa e na fidelidade de Deus, e não na capacidade de Abraão de cumpri-la. A circuncisão foi estabelecida como o sinal físico dessa aliança, marcando a linhagem do povo escolhido. A aliança com Abraão é a fonte da esperança messiânica. Ela aponta para o futuro, para um descendente de Abraão que seria a fonte de salvação para toda a humanidade. É a fundação do plano de salvação de Deus. Como a carta aos Gálatas nos ensina, é através de Jesus Cristo, a semente de Abraão, que as bênçãos da aliança chegam a todos os que creem. A aliança no Sinai, mediada por Moisés, é o pacto mais complexo do Antigo Testamento e se destaca por ser um pacto legal e condicional.
A lei foi dada por Deus para guiar a vida de Israel e estabelecer um padrão de santidade. Era um guia para a vida, não um meio de salvação. A sua continuidade dependia da obediência do povo. Se eles cumprissem os mandamentos, seriam abençoados. Se não, sofreriam as maldições da aliança. A quebra da aliança no episódio do bezerro de ouro demonstra a incapacidade humana de obedecer perfeitamente. A lei revela a santidade de Deus, por contraste, a pecaminosidade do homem. A aliança do Sinai revela a necessidade de um novo e superior pacto que pudesse resolver o problema do pecado. Ela nos ensina que a lei, por mais que seja santa e justa, não pode salvar. Ela apenas aponta para o pecado e nos leva a buscar uma solução que está além de nossas próprias forças. A aliança com Davi é uma promessa incondicional e crucial para a esperança messiânica de Israel. Deus prometeu a Davi que sua descendência e seu trono seriam estabelecidos para sempre. Esta aliança não se baseou na obediência de Davi ou de seus descendentes, mas na fidelidade de Deus. O foco aqui não é o rei em si, mas a promessa de um reino eterno. Esta aliança é fundamental porque aponta para um rei futuro, o Messias, que herdaria o trono de Davi e cujo reino não teria fim. É em Jesus Cristo que essa aliança encontra seu cumprimento pleno. Ele é o verdadeiro filho de Davi, o rei eterno que reinará para sempre, trazendo paz e justiça. A aliança davídica nos mostra que o plano de Deus para a salvação culmina em um rei eterno que governaria o seu povo. O profeta Jeremias, no capítulo 31, é o único a usar o termo nova aliança, mas outros profetas, como Ezequiel, também a descrevem. A nova aliança é o clímax de todas as alianças anteriores, o ponto para onde toda a história de Israel apontava. Ela é um pacto superior porque não é como a aliança do Sinai, que foi quebrada pelo povo. A nova aliança será escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações das pessoas. Suas características incluem o perdão total e permanente dos pecados e um relacionamento íntimo com Deus, onde todos, do menor ao maior, o conhecerão. Diferente das alianças anteriores, ela é indestrutível, pois se baseia na ação divina e não na capacidade humana. Essa aliança seria plenamente realizada na pessoa de Jesus Cristo, que, por meio de seu sacrifício, inauguraria um novo tempo de graça e misericórdia, cumprindo as promessas do Antigo Testamento de uma forma que superava todas as expectativas. A nova aliança, embora superior, não anula as alianças anteriores. Ela as cumpre, apresentando aspectos tanto de continuidade quanto de descontinuidade. A continuidade se manifesta no fato de que a nova aliança herda as promessas da aliança abraâmica e davídica, como a bênção às nações e o reino eterno. A descontinuidade, por outro lado, é evidente na superação do legalismo do Sinai. Diferente da aliança da lei, que era externa e revelava o pecado, a nova aliança é interna e transforma o coração. O problema da aliança do Sinai não era a lei em si, mas a incapacidade do homem de obedecê-la. A nova aliança resolve esse problema, pois Deus mesmo atua, perdoando os pecados e dando o Espírito Santo para capacitar o seu povo a obedecer. Por isso, essa aliança não pode ser quebrada unilateralmente. Ela é o resultado final da graça, um pacto que transforma e liberta. Jesus Cristo é a figura central de toda a história da salvação e o cumprimento de todas as alianças do Antigo Testamento. Ele é a semente de Abraão que cumpre a promessa de bênção para todas as nações. Ele é o filho de Davi, o legítimo herdeiro do trono eterno, cujo reino não terá fim. O Evangelho de Mateus, por exemplo, destaca como Jesus cumpre as profecias e as alianças, apresentando-o como o verdadeiro Israel que viveu uma vida de obediência perfeita. O sacrifício de Jesus na cruz não foi um ato isolado, foi o evento que ratificou a nova aliança. Por meio de seu sangue, ele se tornou o mediador de um novo pacto, tornando-o uma realidade para todos os que creem.
Jesus não veio para abolir as alianças, mas para dar a elas seu significado pleno e final. Ele é o elo que une todas as promessas de Deus e as concretiza em sua própria pessoa. O apóstolo Paulo, em suas cartas, faz um contraste teológico fundamental entre a lei, que representa a antiga aliança, e a nova aliança em Cristo. Ele descreve a lei como um ministério de morte e condenação, segundo Coríntios 3.7, não porque a lei seja má, mas porque ela revela o nosso pecado e nos mostra que somos incapazes de cumpri-la. A lei, escrita em tábuas de pedra, era externa e impunha um fardo pesado. Em contraste, a nova aliança é um ministério do Espírito e de justiça. Ela é escrita nos corações. A lei dizia, faça isso e viverá, mas a nova aliança diz, creia em Cristo e viva. O poder da nova aliança reside no fato de que o Espírito Santo nos é dado, não apenas para nos ajudar, mas para nos capacitar a viver uma vida que agrada a Deus. A nova aliança não nos condena, mas nos liberta, nos santifica e nos dá vida em abundância. Chegamos ao final de nossa jornada por um dos temas mais ricos da teologia do Antigo Testamento. Vimos que a eleição de Israel não foi um ato arbitrário de favoritismo, mas um passo soberano e gracioso de Deus para cumprir seu propósito redentor universal. Israel foi escolhido não para ser exclusivo, mas para ser um canal de bênção, um farol de luz para as nações. Através do estudo das alianças, desde Adão até a profecia da nova aliança, percebemos que a história de Deus com a humanidade é uma história de compromisso, fidelidade e graça. Cada aliança foi um elo de uma corrente que nos leva a um Deus que sempre cumpre suas promessas. A aliança com Adão nos mostra a necessidade de redenção. A aliança com Noé, a graça de Deus para toda a criação. A aliança com Abraão, a promessa de um povo e uma bênção para todas as nações. A aliança do Sinai, a revelação da santidade de Deus e a lei como um guia. A aliança com Davi, a esperança de um rei eterno. Todas essas alianças, em sua essência, são um testemunho da fidelidade de Deus e um apontamento para o seu cumprimento final. O clímax de toda essa teologia pactual é a pessoa de Jesus Cristo. Ele não apenas se encaixa nas profecias e nas promessas, mas as cumpre em sua totalidade. Ele é a semente de Abraão, o filho de Davi, e o mediador de uma aliança superior, eterna e inquebrável, selada com seu próprio sangue. A nova aliança é a prova de que a graça de Deus é maior do que a falha humana. Em Jesus, as promessas se tornam sim e amém. A lei é escrita em nossos corações, o pecado é perdoado, e temos a possibilidade de um relacionamento íntimo e transformado com Deus. Que o estudo de hoje nos inspire a viver em gratidão por essa aliança de graça e a compartilhar a boa nova de Jesus Cristo, o cumprimento de todas as promessas. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta oportunidade de estudar a tua palavra e aprofundar nosso conhecimento sobre a tua teologia do Antigo Testamento. Obrigado pela tua soberania e pela tua graça manifestadas na tua eleição de Israel, um povo que escolheste para um propósito maior, o de revelar a tua verdade e preparar o caminho para o teu filho. Senhor, agradecemos por cada aliança que estabeleceste com a humanidade desde Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. Cada uma delas é um testemunho da tua fidelidade, da tua misericórdia e do teu plano de redenção para o mundo. Nós te louvamos, Jesus, porque tu és o cumprimento de todas as alianças. Tu és a semente de Abraão que abençoa todas as nações. Tu és o filho de Davi, cujo trono é eterno. E, acima de tudo, tu és o mediador da nova e eterna aliança, selada com o teu precioso sangue derramado na cruz. Pedimos que a verdade desta nova aliança esteja escrita não apenas em nossas mentes, mas em nossos corações, para que possamos viver uma vida de obediência e gratidão, não por força da lei, mas pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Que possamos entender a profundidade do Teu amor e a magnitude do Teu sacrifício, que nos purificou e nos deu acesso a um relacionamento real e íntimo contigo. Que esta aula não seja apenas um acúmulo de conhecimento, mas uma experiência transformadora que nos leve a adorar-te com mais fervor e a viver de acordo com o propósito eterno para o qual fomos criados. Em nome de Jesus, amém.